Louvado seja Deus. Você pode colocar a mão no seu coração aí no seu lugar e continuar nesse mesmo espírito de adoração, clamando a Deus, clamando ao Espírito Santo de Deus que continue nos visitando nessa noite, se movendo no nosso meio com liberdade, se movendo dentro de você. Você pode começar a clamar a Ele agora aí no seu lugar. Começa a apresentar para Deus as razões pelas quais você veio nesse lugar nessa noite. Começa a dizer para Deus quais são as suas motivações em estar aqui nesse lugar. Começa a se conectar com aquilo que está dentro de você, com as razões legítimas pelas quais você busca o Senhor. As razões que te faz parar momentos do seu dia para dedicar tempo em ler a palavra, em orar, em buscar o coração de Deus, em ouvir aquilo que Ele tem para te dizer. Deixa o Espírito Santo começar a te comunicar a verdade do teu coração nessa noite. Deixa o Espírito Santo dizer para você se realmente as motivações, as razões pelas quais você tem buscado o Senhor são razões corretas, são razões legítimas, estão conectadas com a palavra de Deus, se estão conectadas com o tempo do Senhor para a sua vida. Se você tem feito isso no tempo que te sobra, no tempo que te resta, ou se você tem feito isso respondendo a convites irresistíveis do Espírito Santo de Deus, para tempos de intimidade, para momentos no seu secreto, onde você desenvolve um relacionamento profundo e conhece mais da face do Senhor. Porque é nesse lugar que você conhece o Senhor de verdade, é no seu secreto, é no seu momento de intimidade, onde você apresenta para o Senhor a sua vida, o seu coração, seus conflitos, as batalhas que você tem enfrentado, aquilo que você não consegue fazer, as suas inabilidades, o sentimento de impotência diante das realidades que te cercam. É nesse momento que o Espírito Santo começa a encontrar lugar para revelar para você quem Ele é, para mostrar para você coisas que você ainda não conhece do coração dele, te fazer experimentar de uma presença nesse lugar no seu secreto que começa a te sustentar, que começa a movimentar algo dentro de você e começa a fazer a sua fé crescer, começa a fazer a esperança brotar dentro de você. E isso vai mudando o seu olhar acerca das circunstâncias. Isso vai fazendo com que a sua ótica mude a respeito daquilo que você está vivendo. Será que você pode olhar para a sua vida nessa noite e encontrar esse lugar? Você pode olhar para a sua vida nessa noite e começar a se lembrar dos momentos em que você viveu com o Senhor, onde Ele se apresentou como um Deus de provisão, como um Deus de segurança, como um Deus de proteção, como um Deus que te assegura a viver aquilo que você precisa viver. Você consegue se lembrar de quando você entrou na presença de Deus, acreditando que era tempo de viver algumas coisas com o coração ansioso, desejoso de viver algumas coisas, e o Espírito Santo de Deus começou a te dizer: não é tempo disso. E Ele começa a te entregar recursos que começam a arrancar do teu coração toda a ansiedade, que começa a te apresentar um lugar de descanso, um lugar onde você pode descansar, onde você pode confiar que Ele sabe o que Ele está fazendo. Senhor, nós queremos te louvar nessa noite. Nós queremos te agradecer pela graça de estarmos aqui mais uma vez. Nós queremos te agradecer pelo teu sustento, queremos te agradecer porque independente das circunstâncias nós temos permanecido no Senhor. Isso não é mérito nosso, isso é graça do Senhor. Nós reconhecemos isso, nós reconhecemos que o Senhor tem nos sustentado, tem renovado as tuas misericórdias sobre as nossas vidas. E nós queremos te louvar nessa noite. Nós queremos entregar juntos como igreja neste lugar o nosso coração grato, rendido, contrito, quebrantado
disposto e disponível para ouvir mais do Senhor, para mergulharmos no teu coração. Senhor, nos leva num lugar de profundidade nessa noite. Senhor, em nome de Jesus, nos tira de um lugar de superficialidade, nos tira do raso e nos faça mergulhar no teu Espírito nessa noite. Nós queremos conhecer as profundezas do teu coração. Nós queremos conhecer belezas que nunca antes vimos. Por isso nós te pedimos, aguça os nossos sentidos espirituais nessa noite. Abra os nossos olhos para que nós possamos enxergar para além daquilo que nós conseguimos ver. Senhor, abra os nossos ouvidos para que nós possamos ouvir a tua voz. Sensibiliza o nosso espírito, porque nós queremos reconhecer a tua voz nessa noite. Nós repreendemos como igreja, no poder e na autoridade que há no teu nome, toda ingerência maligna, todo espírito de distração, de inquietação, tudo aquilo que queira roubar a nossa atenção do Senhor nessa hora. Nós confiamos a nossa casa, a nossa vida, a nossa família. Confiamos tudo que temos e somos a tua soberania. Confiamos ao teu governo e pedimos ao Senhor, nos ajuda a nos posicionar da forma correta nessa noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Queridos, eu queria falar um pouco com vocês nessa noite sobre algo que Deus colocou no meu coração, que eu creio que é algo indispensável para o nosso tempo. Creio que é algo indispensável para toda a humanidade desde que Deus decidiu criar todas as coisas. Mas hoje, diante da realidade que temos vivido como humanidade, o lugar que nós chegamos, que aparentemente parece ser um lugar de muita evolução, parece que nós evoluímos como seres humanos pelas descobertas, por aquilo que nós olhamos para muitos anos atrás e não existia. Nós temos a sensação que a gente avançou muito. Mas se a gente parar para olhar para a palavra de Deus, para os princípios da palavra, muitas vezes nós temos retrocedido justamente por conta do avanço de algumas coisas. Isso tem roubado a gente de um lugar de intimidade com Deus. Um lugar que é indispensável para que a gente possa suportar todas as batalhas dessa vida, que não são batalhas desse tempo, são batalhas enfrentadas pela humanidade desde que o pecado entrou no mundo. Para falar um pouquinho de intimidade com vocês, eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá no livro de Jeremias, capítulo 33. Jeremias capítulo 33. A gente vai ler o versículo 33. Eu queria começar definindo para vocês, trazendo uma definição simples da palavra intimidade, para que a gente possa compreender algumas realidades do coração de Deus acerca dessa verdade tão indispensável para as nossas vidas. E se você procurar no Google uma definição que está ali, mas que de alguma forma está muito compatibilizada com a definição de intimidade, lendo a palavra de Deus sobre intimidade, diz que intimidade é uma reunião, é um conselho em que informações importantes, sensíveis, são compartilhadas apenas para pessoas íntimas, para os mais próximos, para os que são mais confiáveis. Nesse contexto aí de Jeremias, capítulo 33, Jesus estava trazendo uma promessa de restauração. Jesus estava compartilhando algumas realidades do coração dele com Jeremias. Eu quero contextualizar para vocês o que estava acontecendo aí.
Jeremias, um profeta levantado por Deus para profetizar acerca do cativeiro babilônico. Um profeta que enfrentou terríveis ameaças de morte, foi preso justamente porque não trazia uma mensagem boa de se ouvir. Por quê? Deus levanta Moisés para libertar o povo do Egito, o povo que havia passado 430 anos cativo no Egito. Deus levanta Moisés para tirar esse povo desse lugar e leva esse povo em direção à terra de Canaã. E no coração de Deus, Deus queria tirar esse povo do Egito e levar esse povo direto para a terra de Canaã. Só que o povo, por conta de um coração duro, por conta da sua dura cerviz, da dificuldade de se render, esse povo passa 40 anos no deserto, sendo trabalhado por Deus, sendo ensinado por Deus, porque não souberam receber as orientações de Deus. A mentalidade escrava não saía da mente desse povo e eles não conseguiram viver a liberdade para o qual Deus estava chamando eles para viver. Por isso eles permaneceram 40 anos naquele lugar. Depois desse tempo, a Bíblia diz que Moisés morre e Deus levanta um cara chamado Josué, sucessor de Moisés, que leva o povo para entrar na terra da promessa, a terra de Canaã. Mas a Bíblia diz que o povo continua fazendo. Naquele tempo o povo entra, mata, destrói todas as pessoas, os povos que moravam naquele lugar e passa a habitar na terra de Canaã. Mas a Bíblia diz que o tempo foi passando e o povo volta a pecar. O povo continua fazendo aquilo que Deus não tinha criado o povo para fazer. Então Deus começa a levantar profetas, Deus começa a levantar juízes sobre a terra, lideranças sobre a terra, e Deus começa a levantar profetas. Porque naquela época o Espírito Santo não habitava dentro do povo e Deus ouvia, o povo ouvia Deus por meio dos profetas. Deus levanta o profeta Jeremias para profetizar depois de muitos anos de pecado deliberado, de desobediência, de Deus dizendo e o povo não obedecendo. Deus levanta um profeta chamado Jeremias para que ele pudesse profetizar acerca do cativeiro babilônico. Só que o povo de Israel, eles estavam se garantindo no fato de que eles eram o povo escolhido por Deus. Por quê? Quando Deus cria a humanidade, Deus tinha um propósito no coração, de fazer com que toda a humanidade fosse um povo que se chamasse pelo seu nome. O desejo do coração de Deus era criar um povo que tivesse um estilo de vida compatível com a sua identidade, um estilo de vida santo, um estilo de vida que estava conectado com os atributos de Deus, que foi quem nos criou. Deus entrega para nós a sua imagem e semelhança e entrega para nós herança, comunicando a nós atributos que eram dele, para que a gente pudesse representar ele legitimamente aqui na terra. Só que com a entrada do pecado no mundo, nós perdemos isso. Mas os planos de Deus não mudam, porque Deus é o mesmo ontem, hoje e ele será para sempre. Deus não desiste do plano dele e por isso ele constitui uma nação para chamar de sua, a nação de Israel. E para constituir uma nação, a nação de Israel, Deus levanta um homem na terra. Deus levanta Abraão para que a partir de Abraão, ele então possa constituir uma nação. E é sobre essa nação, é sobre este povo que Jeremias estava profetizando. Justamente porque Deus constitui essa nação e declara todo o seu amor por ela. Porque Deus sustenta essa nação e faz dela o seu povo. Porque neste lugar que Deus chama de uma nação, que leva o nome de Deus, a nação de Israel, como aquele lugar era reconhecido como um lugar santo, o templo é construído naquele lugar, a adoração acontecia naquele lugar, o povo carregava no coração uma certeza: Deus não vai destruir aquilo que ele mesmo construiu. Deus não vai fazer isso. E ao mesmo tempo que Deus levanta Jeremias para profetizar a destruição de Jerusalém, falsos profetas se levantavam nesse tempo dizendo: Deus não vai fazer isso porque Israel é a nação escolhida. Deus levantou vocês, Deus não vai fazer isso, porque como é que o nome dele vai ficar perante todo mundo, se a nação que ele cria para ser sua será destruída por ele mesmo? Como vai ficar a reputação de Deus? Ele não vai fazer isso. Os falsos profetas se levantavam e começavam a declarar paz naquele lugar.
E Deus estava dando uma outra mensagem para Jeremias. Deus estava entregando uma mensagem de destruição. Às vezes a gente lê a palavra de Deus e a gente não tem muita noção do tempo em que as coisas aconteceram. Talvez, se você já teve a oportunidade de ler o livro de Jeremias, pode ser que você pense que Deus chamou Jeremias num determinado dia, que está lá no capítulo 1, quando Deus chama Jeremias e revela para ele a identidade dele. Talvez você pense que alguns dias depois Jeremias se levanta, começa a profetizar, e aí Babilônia entra e leva Israel cativo, leva Judá cativo. Mas não foi assim que aconteceu. Jeremias passou quase 24 anos profetizando acerca do cativeiro babilônico. Vocês conseguem imaginar o que é receber uma palavra de Deus como profeta? Deus manda você entregar uma palavra para alguém, Deus manda você declarar uma palavra sobre uma cidade, e quase 24 anos se passam para que essa palavra se cumpra. Você imagina o que Jeremias não viveu nesses 24 anos? O que ele não precisou suportar nesses 24 anos, onde ele, dia após dia, ele declarava aquilo que Deus estava dizendo para ele, e o povo não acreditava e ainda se virava contra ele. Porque hoje, queridos, nós olhamos para a palavra de Deus e a gente acha que Jeremias é o cara. Nós aprendemos muito com Jeremias, nós amamos ler sobre Jeremias. Nós admiramos Jeremias, nós admiramos Daniel, nós admiramos Joel, nós admiramos Paulo, nós admiramos Pedro, nós admiramos os apóstolos, os profetas. Mas nessa época aqui eles não eram admirados, não. Nessa época aqui ninguém queria andar com eles, porque é queima-filme. Eram os profetas espalha-bolinho. Jeremias chegava, todo mundo saía. Eu não quero ser visto com esse cara, porque se ele está sendo ameaçado de morte e eu estou andando com ele, eu posso ser ameaçada também. Não quero estar perto desse cara, não. Hoje é o cara que, com a palavra dele, aquilo que ele viveu com Deus, sustenta a nossa vida e edifica a nossa fé. Mas naquela época não era, não. E isso precisa ensinar alguma coisa para mim e para você, sobre intimidade. No capítulo 32 de Jeremias, depois de Deus falar para Jeremias, 20 e tantos anos Jeremias profetizando acerca do cativeiro babilônico, Deus chama Jeremias e diz o seguinte: Jeremias estava preso. Por que ele estava preso? Porque Deus mandou Jeremias entrar no pátio do templo, quando Zedequias reinava sobre Judá. Deus dá uma ordem para que Jeremias entre no pátio do templo e diga lá dentro que aquele templo seria destruído, assim como toda aquela cidade. E Zedequias, indignado com isso, prende Jeremias. E ali na prisão, ainda preso, Deus manda uma mensagem para Jeremias. Deus diz o seguinte: o seu primo vai vir até você, um primo seu virá até você, ele vai te oferecer uma terra, uma parte de uma propriedade, e você vai comprar essa terra. Você vai comprar essa propriedade. Você vai comprar essa propriedade, vocês vão fazer duas escrituras. Uma vai ser selada e a outra vai ficar aberta. E vocês vão colocar essas duas escrituras dentro de um vaso de barro, para que elas durem muito tempo. E depois que Deus ouve isso de Jeremias, o primo dele chega e diz: vim te vender uma propriedade. Deus já havia falado com Jeremias, ele vai chegar e você compra. Só que depois de comprar e obedecer a Deus, Jeremias vai orar a Deus e ele diz: Senhor, como assim? O Senhor está dizendo que vai destruir essa cidade. Se o Senhor vai destruir essa cidade, vai levar o povo cativo para a Babilônia, para que eu vou comprar uma propriedade neste lugar? E aí Deus declara o versículo base para o nosso entendimento dessa noite. Deus diz assim para Jeremias: clama a mim, e eu responder-te-ei coisas grandes e ocultas que você não sabe. Esse versículo é em resposta à oração de Jeremias, porque ele estava tentando entender se tudo aquilo seria destruído. Por que eu vou ter que comprar uma propriedade? Eu vou gastar dinheiro para comprar uma propriedade num lugar que será destruído. E aí Deus diz para Jeremias: Jeremias, tem muitas coisas que você ainda não sabe. Eu estou há 23 anos falando com vocês, queridos. Eu quero estimular, incentivar vocês a ler o livro de Jeremias.
O diálogo de Deus com Jeremias era um diálogo profundo. Deus não chegava para Jeremias só e dizia assim, não, ó, se levanta e diz que eu vou destruir a cidade. Deus contava para Jeremias o porquê que ele iria destruir aquela cidade. Deus compartilhava o coração dele com o coração de Jeremias. Deus dizia assim, sabe o que eu estou sentindo, Jeremias? Meu coração está triste. Eu estou irado com esse povo. Porque Deus é um Deus de intimidade. Deus não chama só você e diz assim, vai lá e faz isso. Não, Deus diz assim, faça porque eu preciso que você faça, porque o meu coração está desse jeito. Porque Deus, queridos, desde que criou todas as coisas, Deus é um Deus relacional. Deus, Ele nos criou para nos relacionar com Ele. E não é um relacionamento superficial, onde você vem na igreja, senta no banco e assiste uma mensagem e vai embora para sua casa. Deus é um Deus que Ele quer manter relacionamento com você todos os instantes da sua vida. Abre a sua Bíblia lá no livro de Jeremias, capítulo 1. Olha como Deus diz para Jeremias. Jeremias, capítulo 1, a partir do versículo 4. A palavra do Senhor veio a mim dizendo, antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Mas eu disse, soberano Senhor, eu não sei falar, pois eu ainda sou muito jovem. O Senhor, porém, me disse, não diga que você é muito jovem. A todos a quem eu o enviar, você irá e dirá tudo o que eu lhe ordenar. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. O Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e disse-me, agora eu ponho em sua boca as minhas palavras. Veja, eu hoje dou a você autoridade sobre nações e reinos, para arrancar, despedaçar, arruinar e destruir, para edificar e para plantar. E a palavra do Senhor veio a mim e Deus começa a desenvolver. Deus não para por aí, nós não vamos ler por conta do tempo. Queridos, o versículo 9 diz o seguinte, o Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e disse, agora eu ponho em sua boca as minhas palavras. Queridos, Deus coloca dele dentro de você. Deus não chama você para você dar de você para o outro. É o que está dele dentro de você que você libera para o outro. Deus nos chama Jeremias e diz, eu te constituí profeta, agora abra a boca e diz o que você pensa de mim. Não, Jeremias, eu vou pegar algo que é meu e eu vou colocar dentro. Não é sobre você, não, é dentro, queridos. Deus não é um Deus de perto, Deus é um Deus de dentro. Deus é um Deus de intimidade. A gente fala, eu não sei como isso chega na sua mentalidade, no seu coração, mas a gente tem a tendência, a gente fala isso mesmo assim, naturalmente, Deus vai te usar. Mas eu não sei se você, como é que isso chega, essa palavra, Deus vai te usar, queridos, Deus não quer só te usar, sabe? No sentido pejorativo da palavra, de usar você. Não, queridos, Deus te chamou para participar do que Ele tem para fazer. Deus te incluiu no projeto dEle porque você é filho, não é porque Ele precisa que você seja usado por Ele, porque Ele não precisa disso. Você acha que Deus precisava que Jeremias falasse alguma coisa para aquele povo? Deus mesmo podia falar, queridos, Deus podia mandar anjo para fazer isso, mas Deus disse, eu vou colocar de mim dentro de você, Jeremias. E eu vou te dar autoridade, porque é a minha palavra que está dentro de você. Eu vou dar autoridade para você. Então, queridos, num contexto terrível, onde Jeremias profetizava acerca do cativeiro babilônico, Deus entregava palavras, Deus derramava do seu coração, no coração de Jeremias, para que Jeremias pudesse dizer, e Deus deu uma promessa para Jeremias, eles vão te ameaçar de morte, mas não tenha medo, porque você não vai morrer. Você não vai morrer porque eu estou com você. Você não está indo no seu nome, você está indo no meu nome. Eu é que estou te enviando, então você não precisa ter medo. Agora eu queria te fazer uma pergunta, eu queria falar algo aqui. Queridos, vou falar meio constrangida, assim, meio, que eu não sou muito boa de anatomia, não estou com médico aqui na minha frente, deve ter outros por aqui. Mas eu vou ter a ousadia de dizer, se eu estiver errado, você me corrige depois. A palavra intimidade, ela vem da palavra íntimo, que traz em si uma palavrinha chamada timo.
O prefixo é dentro. Tudo que vem com prefixo in tem a ver com dentro. E o timo é um órgão do nosso corpo que fica próximo ao nosso coração, que tem como função produzir, amadurecer e liberar. E liberar linfócitos, que são glóbulos brancos que ajudam no nosso sistema de imunidade. Eles combatem as células doentes do nosso corpo. Isso é tão poderoso, que o corpo, alma e espírito, nosso corpo, nossa alma e nosso espírito, eles estão conectados, eles têm funções diferentes, mas nós somos um ser integral. Deus sabe os benefícios da intimidade. O nosso sistema imunológico, emocional e espiritual fica protegido contra as células que nos invadem e podem nos fazer morrer quando você desenvolve uma vida de intimidade com Deus e com o outro. É por isso que dizem que tem poder no abraço, porque quando você abraça uma pessoa é um timo encostando no outro timo. Isso tem a ver com intimidade. Isso é intimidade. Nós precisamos compreender isso, queridos. Nós precisamos entender a profundidade e o valor da intimidade. Ele pode proteger você de doenças. Não é no seu corpo só, não, é na sua alma. É no seu espírito. Se você desenvolver uma vida de intimidade com Deus. Mas eu queria perguntar para você: o que te leva a ter intimidade com alguém? Quais são as razões pelas quais você desenvolve intimidade com alguém? Você pode pensar rapidamente aí na sua vida e começar a tentar encontrar pessoas que caminham perto de você e que têm intimidade. Você tem pessoas que caminham em intimidade, pessoas que você pode fazer isso que eu li aqui como definição, fazer uma reunião para dizer coisas sensíveis, coisas profundas, coisas da sua vida, para pessoas próximas, para pessoas íntimas, para pessoas que carregam virtudes e valores, onde você pode derramar o seu coração. Você tem essas pessoas na sua vida? E se você tem, qual é a razão de você ter? Por que é que você desenvolve intimidade com alguém? Porque para a gente ter intimidade com as pessoas e com Deus, nós precisamos ter na nossa vida alguns valores e algumas virtudes. Intimidade não é de graça, queridos. Intimidade é uma construção, ela é progressiva, ela é processual. Ela é construída. Você não acorda hoje e se torna íntimo de ninguém, nem de Deus e nem de ninguém. Você precisa de tempo para conhecer as pessoas. Você olha para as pessoas, você está me vendo pregando aqui, talvez você está me olhando vestido desse jeito, falando desse jeito, e você está tirando algumas conclusões sobre a minha vida, me vendo falar. Só que você não me conhece de verdade, porque você não frequenta a minha casa, você não caminha comigo, você não me conhece fora do púlpito. Nós olhamos para as pessoas e nós temos a tendência de tirar algumas conclusões por aquilo que a gente vê. Isso não é intimidade. Eu conheço essa pessoa. Queridos, quando a gente vai estudar a palavra conhecer, biblicamente falando, no hebraico, ela vem de uma palavrinha chamada yada, que na sua tradução é experiência profunda. Conhecer alguém é ter experiência profunda com esse alguém. Conhecer Deus é ter experiência profunda com Deus, não é ouvir falar de Deus. Lembra de Jó? Senhor, antes era um homem justo, temente a Deus, né? E o próprio Deus dá testemunho de Jó. Mas no final ele termina dizendo: eu antes conhecia o Senhor de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Porque Jó agora tinha tido uma experiência profunda com Deus. Agora ele sabia quem Deus era. Salmos 24, versículo 14, vai trazer para nós a receita de ter intimidade com o Senhor. Abre sua Bíblia lá em Salmos, versículo 25. Senhor, o teu amor me arrebatou, me arrebatou. O meu desejo é
contigo para sempre, contigo para sempre. Traga-me para mais perto, leva-me mais profundo. Eu quero conhecer teu coração. Teu amor é tão mais doce que tudo que já provei. Eu quero conhecer teu coração. Traga-me para mais perto, leva-me mais profundo. Eu quero conhecer teu coração. Teu amor é tão mais doce que tudo que já provei. Eu quero conhecer teu coração. Salmos 25:14 diz assim, olha: o Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. Em algumas versões está escrito assim: a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, os quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Queridos, intimidade está intimamente ligada e condicionada a temor. Você não vai conseguir desenvolver uma intimidade com Deus se você não temer a Deus. É o que a palavra de Deus está dizendo. Você só conseguirá receber um compartilhar dos segredos do coração de Deus quando você aprender a temer a Deus. Então, qual é a razão? O que te leva a ter intimidade com alguém? Por que você quer ter intimidade com Deus? O que você pensa sobre Deus? Qual é a razão? Porque nós precisamos compreender que conhecer Deus não é só falar sobre Ele, é ter experiência com Ele. Conhecer Deus tem a ver com reconhecer a sua soberania. Tem a ver com reconhecer quem Ele é. Tem a ver com reconhecer com o fato de que Ele é o dono de todas as coisas. Ele é o Criador dos céus e da terra. E a gente tem que reconhecer que é Ele que manda em todas as coisas, queridos. O fato de Deus ter entregado para nós uma responsabilidade como seres humanos, uma missão como filhos de Deus, muitas das vezes faz com que a gente crie uma fantasia na nossa cabeça de que a gente pode fazer do nosso jeito. Ou de que a gente sabe como que faz. Queridos, nós não sabemos. Eu não sei quantos anos de experiência de caminhada você tem com Deus. Mas independente do tempo de caminhada e de relacionamento que você tem com Deus, eu queria dizer para você, você vai precisar ouvir de Deus a mesma coisa que Jeremias ouviu. Clama a mim, porque eu vou responder para você coisas grandes e ocultas que você não sabe. Nós precisamos reconhecer que nós não sabemos. Nós precisamos entender quando alguma coisa acontecer na nossa vida, quando alguma coisa tiver deixando o seu coração agitado, confuso, sua mente embaralhada. Quando você estiver pensando em desistir, quando você estiver acreditando que você está ouvindo algo que está incompatível com aquilo que você acredita, parece que não é isso, não pode, mas como, Deus? Não pode ser isso, isso não combina. Isso não combina com o fato de eu ser filha de Deus. Não é possível que eu estou vivendo essa luta. Eu não deveria estar passando essa luta servindo ao Senhor, fazendo tudo que eu faço. Queridos, para ouvir Deus e deixa Ele revelar para você coisas grandes e ocultas que você não sabe. Deixa Ele te dizer coisas que você ainda não conhece acerca dEle, acerca da sua história. Outra coisa que nós precisamos compreender acerca da intimidade. Eu queria fazer outra pergunta para vocês. Em que tempo você está se movendo? Qual é o tempo que determina a sua vida? Quando Jesus andou na terra, a gente vê por diversas vezes Jesus dizendo assim: ainda não é chegada a hora. Ainda não é chegado o tempo. Mas quem estava em volta, os discípulos, a multidão, acreditava que ele já tinha feito tudo que ele precisava fazer.
acreditava que já estava na hora de algumas coisas acontecer, e Jesus dizia: não é chegado o tempo. Qual é o tempo que você tem se movido, querido? Você tem se movido no tempo da terra, no tempo cronológico? É o relógio que te direciona? Você se move pelo calendário desta terra, ou você consegue se conectar com o calendário do céu? Qual é o tempo profético que nós estamos vivendo hoje na terra? O que é que Deus está fazendo na terra hoje? Não é o que você está vendo acontecer, é o que Deus está querendo fazer. Porque às vezes a gente pode estar igual a esses falsos profetas, a gente pode estar declarando paz, 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 quando Deus está dizendo é tempo de destruição. Eu vivi isso ano passado. Recebi uma palavra de restauração, uma palavra de cura, enquanto vivia uma situação difícil dentro da minha casa. E enquanto eu vivia essa situação, Deus me dava promessas, palavras, que me faziam ficar firme na fé e acreditar que aquilo ali mudaria. Só que quando chegou o tempo de viver aquilo que eu acreditava que estava no tempo de viver, as coisas começaram a acontecer de uma forma completamente diferente. E aquilo foi me frustrando, e eu comecei a perguntar para Deus: o Senhor disse que ia fazer, cadê que eu não estou vendo acontecer? E aí um dia o Espírito Santo falou assim para mim: sabe por que você não está vendo? Porque é tempo de destruição. Eu estou destruindo algumas coisas na sua vida, eu estou destruindo coisas dentro da sua casa. Para restaurar precisa destruir. Antes de eu cumprir a promessa que eu te dei de restauração, eu vou precisar deixar algumas coisas virem ao chão. E você vai precisar ficar olhando essas coisas serem destruídas, porque não tem o que fazer, porque é tempo de destruição. Não adianta querer colocar armas na mão e tentar levantar o muro quando Deus está dizendo: coloca para baixo. Eu vou destruir. Você vai se desgastar, você vai se cansar e não vai acontecer. Qual é o tempo que você tem se movido? Você tem se movido por aquilo que você tem visto? Ou você tem conseguido ouvir Deus te dizer: não é tempo disso? Vocês lembram da guerra, da batalha que Josué enfrentou com os gibeonitas? Deus disse: vocês vão vencer essa batalha. Josué havia feito uma aliança com os reis, e os gibeonitas disseram: cara, esse povo vai destruir a gente, nós precisamos destruir esse povo. E eles chamam Josué para ajudar eles nessa batalha, e Josué diz: nós vamos, e Deus diz para Josué: vocês vão vencer essa batalha. E Josué faz uma oração: sol se detenha, e o sol para, até que eles conseguem destruir tudo e todos. Querido, Josué não estava se movendo no tempo cronológico. Se dependesse do tempo, o relógio estava andando, mas o sol parou, porque é o tempo de Deus. É o tempo de Deus, queridos. Qual é o tempo que você tem vivido? Você tem se movido em que tempo? Senhor, mas eu não aguento mais. Senhor, mas não é possível que isso não acontece. Queridos, você está andando no cronológico. Sai do cronológico e entra no tempo de Deus. Você precisa de intimidade, você precisa ouvir. Mas sabe como que você vai entrar no tempo de Deus? Ouvindo Deus te dizendo: é tempo disso. Sabe por que meu coração aquietou? E eu parei de me debater? Porque eu ouvi Deus dizer: é tempo de destruição. Então eu falei: vou parar de tentar restaurar. Não adianta eu tentar fazer. Eu consegui ouvir Deus falando. Se você não consegue ouvir Deus falar, você vai se mover no cronológico. Sai desse lugar. Você vai precisar levantar sim da sua cama segunda-feira e cumprir o seu horário no trabalho, porque as coisas desse mundo se movem nesse calendário. Não é sobre isso que eu estou dizendo. Você não vai ligar para o seu chefe e dizer: estou numa batalha espiritual e não vou trabalhar, porque eu estou no tempo de Deus. Não é sobre isso. Mas você pode estar no seu trabalho posicionado no tempo de Deus, entendendo o que está acontecendo ali. Você pode conter a ansiedade do seu coração. Você pode se livrar de alguns adoecimentos psíquicos, se você entender que o problema é só que não chegou o tempo ainda. É que Deus está usando, queridos, Deus usa o tempo em favor da nossa vida. Deus não muda. Deus continua sendo um Deus de processos, queridos. Mas nessa era imediatista, a gente está desaprendendo a viver do jeito de Deus. A gente quer tudo para agora. Quem se lembra aqui do tempo de internet de escada? Quem já experimentou? 300 anos para ligar.
Hoje em dia você para em frente ao computador, você demora 1 segundo, você fica, meu Deus do céu, não é possível. Vamos embora esse negócio. Porque a gente já acostumou com a internet que você liga e funciona, mas naquela época a gente estava acostumado com outra coisa. Era o auge, era o máximo. O teu computador não sei quanto tempo. Você tinha que ligar o computador não sei quanto tempo antes. Hoje não. Hoje a gente quer apertar o botão e a gente quer que as coisas aconteçam. E cada vez, queridos, eu quero dizer algo para vocês. Nós precisamos nos mover no tempo profético. A gente não tem como fugir de algumas coisas porque nós estamos inseridos nesse mundo. Mas essa velocidade que o mundo está andando tem alienado a nossa vida. Satanás tem trabalhado para nos alienar, roubar cada vez mais de nós discernimento e inteligência e preparando um povo para o governo do anticristo. Nós precisamos compreender isso. Existe uma orquestração do inferno para que a sua mente fique paralisada e se mova neste tempo, para que você não consiga enxergar o que está por trás disso tudo que está acontecendo. A gente não vive mais sem isso, né, queridos? A gente diz assim, a gente depende disso aqui para algumas coisas, é verdade, queridos? Tem 300 grupos aqui no WhatsApp. Ninguém vai te mandar uma mensagem e ligar para você se você fizer um jejum de WhatsApp e sair desse grupo. Você perde a reunião. Que as pessoas não lembram, porque hoje em dia já se habituou. Tem coisas que só funcionam aqui, mas a gente tem um jeito da gente não se deixar tragar por esse tempo. Nos conectando intimamente com a voz de Deus e ouvindo aquilo que Ele tem para nos dizer, em meio a tudo isso que nós estamos atravessando como humanidade. Qual é o tempo que você tem se movido? Como é que está seu temor, queridos? Como que está o seu coração diante de Deus? O tempo de Deus, queridos, ele só pode ser vivido, ele só pode ser compreendido se você experimentar de Deus. A Bíblia diz assim, ó, provai e vede que Ele é bom. Não dá para descobrir que Deus é bom só ouvindo o pastor dizer que Ele é bom. Você precisa provar. Você precisa ter experiência com Deus. É maravilhoso, é necessário. Isso aqui não vai acabar até que Cristo volte. Nós precisamos de igreja, nós precisamos de pessoas que preguem, nós precisamos de comunhão. Mas você precisa de secreto, você precisa aprender a ouvir Deus dentro do seu quarto. Dentro do seu quarto é um simbólico, é num lugar secreto, eu não sei aonde é o seu lugar de intimidade. Mas você precisa aprender a ouvir Deus, você e Ele. Você precisa desenvolver um relacionamento com Deus, você precisa conhecer palavra, queridos. Hoje nós temos acesso à palavra de Deus. Hoje nós temos inúmeras traduções, inúmeras versões, tem Bíblia para tudo quanto é gosto, tudo quanto é jeito, só não aprende Bíblia quem não quer. Mas, já pensou se chegar um tempo onde a gente não puder mais sair de casa com as nossas Bíblias? Aonde é que essa palavra de Deus vai estar, queridos? O que é que você vai fazer? Porque muitas das vezes a gente recorre à palavra de Deus para compreender algumas coisas. Se você não tiver mais acesso à palavra de Deus, como é que você vai resolver a sua vida? Porque a Bíblia diz que a palavra de Deus, ela tem que estar onde? Guardada no seu coração. Só que você só pode guardar uma coisa que você tem. Você não guarda uma coisa que você não tem. Se você não tem a palavra de Deus em você, como é que você vai guardar ela no seu coração? Não dá, queridos, para nos manter nutridos com uma palavra de domingo. É maravilhoso, é como Joaneli sempre diz. Acabou esse culto, você recebeu sua porção. Amanhã você já vai estar vivendo outra situação, talvez ficando com alguma coisa disso que você experimentou, mas isso aqui não é o que vai te sustentar. O que te sustenta é o seu secreto, é o que Deus te diz no seu lugar de intimidade. São as manifestações do Espírito Santo de Deus na sua vida. É o movimento do Espírito que é inegável, que ninguém pode dizer. A pessoa chega para você e diz assim, por que você vive essa vida? O que é isso que você está fazendo? Por que você faz o que você faz? Queridos, porque nós experimentamos e nós sabemos o que nós provamos, nós sabemos o que nós comemos, nós sabemos que bebida é essa, nós sabemos que comida é essa. O mundo não entende, mas nós sabemos o porquê fazemos o que fazemos.
Não é porque alguém está dizendo para você fazer, nós precisamos sair desse lugar. De que alguém precisa dizer para você a roupa que você vai vestir. Alguém precisa dizer para você a música que você vai ouvir, queridos. O Espírito Santo dentro de você que se encarrega de fazer esse trabalho. É a presença do Espírito que te convence da justiça, do pecado e do juízo. É Ele que vai dizer, olha, isso aí não está legal não, hein? É Ele que diz para você, não lê isso não. Vem um discernimento na hora que você vai tocar em alguma coisa e Ele diz assim, não toca, que isso gera morte. Você não está com o pastor todo dia, queridos, a porta da igreja não está aberta de segunda a segunda, você não tem condição às vezes de saber, aí você fica desesperado, o que eu faço? Quem já passou por isso? Não sei o que eu faço, não sei o que eu digo, não sei como eu me comporto, tem uma conversa, eu não sei como é que eu vou resolver isso, queridos, o Espírito Santo está dentro de você. A Bíblia, você vai sair da igreja e vai levar ela para a sua casa, abre ela na sua casa. Leia ela na sua casa, porque tem uma razão pela qual Deus deixou a palavra dele escrita. Deus, o Espírito Santo não inspirou homens a escrever a palavra de Deus à toa. É para revelar para nós quem Ele é. Ele quer se fazer conhecido para você por meio da sua palavra. É a palavra de Deus que é viva e eficaz e que faz divisão entre alma e espírito, entre juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do seu coração. Enquanto você tinha, isso não é místico, isso não é esotérico não, queridos, isso é verdade absoluta, é a autoridade máxima da palavra. Quando você lê a palavra vivificada pelo Espírito, ela tem eficácia na sua vida, de fazer divisão entre a sua alma e o seu espírito, de fazer compreender as coisas do alto. Nós precisamos compreender isso, queridos. Amós 3,7 vai dizer assim, acaso Deus faz alguma coisa na terra, sem antes revelar aos seus servos? Queridos, isso não mexe com você não? Um Deus soberano, que cria todas as coisas, queridos, sabe qual matéria-prima Deus usou para criar o mundo? Qual foi a matéria-prima que Deus usou, queridos? Palavra, Ele, essência, vida dEle, fluindo por meio de palavra, não tinha nada na mão, não. É Bará, Ele criou do nada. Ele disse e aconteceu, é esse Deus, é sobre esse Deus que nós estamos falando, queridos. É esse Deus, que pode morar nesse lugar que Apocalipse vai retratar para a gente, um lugar caro, bonito, adornado, esteticamente belo, harmônico, cheio de paz, de adoração. Nesse exato momento agora, Deus está sentado no trono, com 4 seres viventes em volta, 24 anciãos, anjos voando para tudo quanto é lado, declarando santo, 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 santo é o Senhor. Tem coroas sendo depositadas aos pés do Senhor nessa hora. Queridos, esse Deus, Ele se inclina e Ele vem para a terra. Deus está desde o início, queridos, dizendo para nós, meu negócio é com você. Deus te cria para relacionamento, a gente estraga. Deus manda Moisés construir um tabernáculo porque eu quero um lugar na terra onde eu possa habitar. E Deus dá medida, Deus dá cor, Deus dá modelo, Deus dá compartimento, porque eu quero me manifestar nesse lugar, Moisés. Eu quero ter contato com o meu povo, eu quero ter relacionamento com o meu povo. Depois disso, queridos, o próprio Deus vem andar na terra, Jesus encarnado, a imagem do Deus invisível. Jesus agora vem andar, Deus vem andar na terra, Ele vem ter contato com o povo, Ele vem quebrar paradigmas, Ele vem chamar a gente para perto. E quando chega o tempo dele subir, Ele diz o seguinte: eu vou, mas eu vos deixarei o Espírito Santo de Deus. Queridos, o Espírito Santo de Deus, Jesus encarnado, o Espírito Santo que habita dentro de você é o próprio Deus. Queridos, que Deus é esse? Que Deus é esse que poderia habitar no céu, ficar lá de cima olhando, dando comando? Ele desce na terra e decide habitar aqui dentro. Queridos, você é a casa favorita de Deus. Quem já leu esse livro? Já leu? Quem nunca leu, procura, nem sei se vende ainda, que é muito antigo, mas é espetacular.
Nós somos casa favorita de Deus. Ele poderia morar em qualquer lugar, mas Ele escolheu morar dentro de você. Isso precisa mexer com a gente, queridos. Isso precisa dizer para nós algumas coisas sobre nós e sobre Deus, sobre aquilo que Ele quer. Da mesma forma que Deus coloca as palavras dentro da boca de Jeremias, Deus coloca dele dentro de você. Intimidade. Intimidade. Quantas pessoas aqui hoje, sedentas e famintas por intimidade? Quantas pessoas aqui nessa noite querem clamar para que o Espírito Santo de Deus mude as motivações do seu coração e ajuste a sua vida para que você busque Ele pela razão correta, com a motivação correta, conhecendo o coração dEle, para que você se mova. Para que você se mova no tempo dele, fazendo aquilo que ele quer que você faça, ainda que aquilo que ele te peça tire de você toda a popularidade, queridos. Olha, andar com Jesus não vai te garantir popularidade, eu preciso te dizer isso. Porque nem sempre você vai entregar uma palavra que as pessoas querem ouvir. Talvez você vai ter pouca gente do seu lado. Jesus não tinha a maioria, não. A multidão seguia Jesus porque queria aquilo que as mãos dele podiam produzir. Não queria quem ele era, não, porque quando ele começou a discursar, começou a sair um por um, e ele disse: vocês não querem ir embora também, não? E aí foi quando Pedro disse para ele: para onde eu irei? Para onde eu irei se só tu tens as palavras de vida eterna? Eu nem tenho para onde ir. Mas o discurso é duro demais, queridos. E o discurso continua sendo duro porque a porta continua sendo estreita. Não tem como entregar outra palavra, não tem como pregar outro evangelho, qualquer outro evangelho que seja pregado diferente disso, queridos. Nós precisamos condenar, porque a palavra de Deus não muda, ela não precisa de atualização. Deus não atualiza nada não, Deus é e ponto. E Ele não tem crise de identidade, queridos. Ele não precisa mudar para que você adore, Deus não precisa que a gente adore Ele. Nós é que precisamos adorar o Senhor. Porque a Bíblia diz que nós nos tornamos semelhantes àquilo que adoramos. Quanto mais nós adoramos a Ele, mais nós nos tornamos parecidos com Ele. É por isso que você precisa adorar a Deus. Não é para que Ele se sinta Deus, Ele é Deus. Ele é, queridos. É por isso que quando Jesus andou na terra, Ele andou e fez o que Ele tinha que fazer. Ele não se preocupava com olhares. Jonelis pregou sobre isso semana passada. Nós estamos preocupados demais com a nossa reputação. Nós estamos presos demais na nossa imagem perante o outro. Nós ainda estamos em busca de aprovação, de aceitação. Eu preciso dizer para vocês, querido, Deus sabe que nós precisamos de tudo isso. E Deus vai te dar na medida correta. Você não precisa corromper o evangelho para que você tenha a aprovação dos homens. Você só precisa deixar fluir de dentro de você aquilo que você vive no seu secreto com Deus. Sabe o que Deus me falou enquanto eu estava preparando essa palavra, escrevendo essa palavra? Deus me falou isso muito forte. Deus falou: Juliana, está chegando o tempo, é chegado o tempo onde eu quero tirar das gavetas alguns testemunhos que estão engavetados. Existem mensagens que foram escritas em diários, em cadernos de devocionais que vão precisar vir para fora, para que as pessoas comecem a beber daquilo que você tem experimentado na sua intimidade com Deus. Porque é isso que gera vida na vida do outro, não é uma palavra reproduzida, queridos. Nós precisamos aprender a vir para o púlpito e entrar dentro do nosso quarto e ajoelhar: Senhor, qual é a palavra que o Senhor quer entregar para a sua igreja? Para de ir para o YouTube buscar a palavra. Para de pegar livro e reproduzir uma palavra. Vai buscar intimidade com Deus, queridos. Nós precisamos ouvir de Deus aquilo que Ele tem para esse tempo. Começa a se mover no tempo de Deus. Começa a deixar. É óbvio que existem coisas, queridos, isso é valioso, isso é nobre demais. Existem coisas que vão ficar para sempre e você vai levar para a eternidade. Momentos só seu e Deus, coisas que Deus fala para você que são segredos entre vocês. Você não vai compartilhar isso nunca com ninguém, porque são coisas de vocês, coisas muito de vocês. Mas existem testemunhos que às vezes a gente acha assim: eu vou falar isso, o que a pessoa vai pensar de mim? Porque a pessoa pensa que eu sou isso. Se eu contar, queridos, deixa o poder de Deus se manifestar através da sua vida.
Não tem problema se isso envolve um erro, nós erramos mesmo. Nós erramos mesmo, mas Deus chama a gente para um conserto. Pega os momentos que você tem vivido e deixa isso fluir na vida do outro que está perto de você. Deixa a intimidade que você carrega dentro de você transbordar na vida das pessoas que estão perto de você, para que essas pessoas possam viver cura, restauração, libertação. Abre a sua Bíblia aí para a gente terminar, ir caminhando para o final. Abre aí sua Bíblia lá em João. João capítulo 15. Jesus, eu quero ficar contigo. Eu quero ser teu amigo. Quero comer no teu prato, calçar os meus pés nos teus sapatos e arrastar. Lara, 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 e arrastar. Lara, 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 lara. Jesus, eu quero muito você. Pegar tuas sandálias, esconder pra você não sair, pois eu quero estar perto e te abraçar. E te abraçar. Jesus, eu quero deitar no teu colo, te contar tudo que sei, descansar recostado em teu peito, ouvindo o teu e me acalmar. E me acalmar. Lara, 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 lara. Jesus, eu quero vestir tua camisa com as mangas maiores que os meus braços, correr pela casa ao teu encontro e me abandonar no teu abraço e te abraçar. Lara, 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 e te abraçar. Lara, 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 lara. Uma vez estava na hora do almoço, estava na cozinha da minha casa, meus filhos eram pequenos. Foi a primeira experiência de mesa que eu tive com o Senhor. Coloquei um prato e sentei à mesa e senti um convite do Espírito, me pedindo para convidar Jesus para sentar naquele lugar. Quando ele sentou, ele começou a compartilhar algumas coisas sobre o coração dele, a respeito de algumas realidades que estavam acontecendo naquele tempo. E a partir daquele dia, eu desenvolvi um hábito de convidar Jesus para a mesa em alguns momentos específicos da minha vida. Então, em alguns momentos eu preparo um café, coloco 2 xícaras e sento com ele na mesa. E nesse momento de intimidade, ele compartilha o coração dele, eu compartilho o meu. E ali a gente desenvolve a nossa intimidade, onde eu descubro faces do coração de Deus, onde eu descubro qualidades que Deus tem, atributos que eu não conhecia. É nesse momento
que eu me sinto abraçada por Ele, encorajada, enviada para viver algumas realidades. Em outro momento, vivendo uma situação muito difícil, no momento onde eu fui totalmente tomada por uma ansiedade, por uma angústia que eu não sabia o que fazer, eu senti o Espírito Santo me pedindo para sentar no sofá da minha casa. E nesse momento, o Espírito me levou num lugar alto, alto, muito alto, numa montanha muito alta. Quando eu cheguei no lugar mais alto dessa montanha, Jesus sentou do meu lado e eu recostei minha cabeça no ombro dele. E ali eu encontrei um lugar de descanso. E ali eu encontrei um lugar onde a minha angústia pôde ser tocada por Ele, removida do meu coração. Eu queria dizer para você nessa noite que Jesus tem lugares. Deus quer levar pessoas em lugares secretos nessa noite. Deus quer te apresentar lugares secretos, lugares espirituais, onde Ele vai te conduzir num lugar de intimidade. Queridos, eu queria te dizer que não existe só os jardins que você passa por essa cidade e vê. Existem jardins onde Deus te convida a dançar com Ele, onde Deus te convida a sentar com Ele, onde Deus te convida para uma conversa com Ele, onde Deus revela para você o coração dEle, ouve as coisas do seu coração. Deus quer levar você a montanhas altas, Deus quer levar você a jardins secretos. Deus quer te apresentar lugares que você não conhece. Lugares profundos, lugares de intimidade. O livro de João, capítulo 15. Jesus estava ensinando algo para os discípulos antes de deixá-los. Ele diz assim: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanece em mim e eu nele, ele dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanece em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Queridos, Jesus chama você para um lugar de permanência. Jesus não chama você para um lugar de passagem. Jesus não chama você para ouvir falar dele num culto, numa pregação que você liga na sua casa enquanto você está arrumando casa, ou num dia que você está angustiado e você precisa procurar algo para te acalmar. Não é sobre isso, queridos, é sobre permanência. Jesus está dizendo que você precisa estar ligado nele todos os instantes, todos os segundos da sua vida. Essa é a proposta do céu. É habitação, é permanência. Isso fala de intimidade. Isso fala de intimidade. Jesus se apresenta no capítulo 6 do livro de João. Ele se apresenta como o pão vivo que desceu do céu. Queridos, o que é que você faz com o pão? Você coloca o pão em cima da sua mesa e fica olhando para esse pão? É isso que você faz quando tem um pão na sua mesa? Você compra um pão para você ficar olhando para ele de longe e imaginando como seria comer esse pão? Jesus está dizendo que ele é o pão vivo que desceu do céu. Queridos, Jesus é a comida viva que desceu do céu. A Bíblia diz que ele é a fonte de água viva. Queridos, o que você faz quando você está com sede? Você fica olhando para um copo de água para saciar a sua sede? O que a palavra de Deus está dizendo é que você precisa beber de Jesus. Jesus se apresenta como caminho. Um caminho não é algo que você olha de longe imaginando que olhar para ele você vai chegar em algum lugar. Um caminho é um lugar que você anda. Um caminho é um lugar que você passa. Jesus é o caminho. Ele é um lugar por onde você anda. Todas as coisas que Jesus se apresenta para nós
tem a ver com experimentar dele, com ter uma experiência profunda com ele. Você precisa comer de Jesus, você precisa beber dele, você precisa se saciar dele, você precisa caminhar nesse caminho. E nessa noite eu quero perguntar para você, o que tem te impedido? O que tem te impedido de ter intimidade com o Senhor? Será que é o orgulho de acreditar que você sabe de todas as coisas? Será que é o orgulho de acreditar que você já viveu experiências profundas com Deus e isso já te deu um conhecimento suficiente dele? E que agora você só precisa sair por aí dizendo tudo aquilo que você aprendeu? Se é isso, eu quero convidar você a colocar o seu coração diante de Deus nessa noite, pedindo para que Ele arranque todo o orgulho do seu coração, todo orgulho espiritual. Que Ele traga para você uma convicção e uma consciência de que existe mais. De que existe coisas que você ainda não sabe, existe lugares profundos e altos que Ele quer te conduzir. Será que o que tem te impedido de ter intimidade com o Senhor é a sua falta de temor? Será que você tem buscado o Senhor porque você ouviu dizer que as pessoas que buscam a Deus, os cristãos, quem é crente, tem uma vida melhor? Será que é atrás das mãos do Senhor que você está? Se essa é a sua condição, eu queria convidar você a entregar o seu coração para Deus, pedindo a Ele que te batize com temor nessa noite, para que você se conscientize de quem Ele é, para que você receba a revelação de que Ele é o Deus Criador dos céus e da terra, de que Ele governa sobre tudo e sobre todos, de que Ele é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, de que Ele é o único Deus digno de receber toda a nossa adoração. Que você receba nessa noite um batismo de temor, para que você compreenda que todas as respostas que você precisa está no Senhor, porque Ele é a fonte. Talvez o que esteja te afastando de um lugar de intimidade seja uma vida de pecado. Se o que está te afastando do Senhor é uma vida de pecado, eu quero convidar você a se arrepender nessa noite, a pedir ao Espírito Santo de Deus que te toque e quebrante o seu coração com arrependimento, para que você receba uma revelação dos padrões morais de Deus. Eu não estou falando sobre regras, eu estou falando sobre princípios, eu estou falando sobre identidade, eu estou falando sobre coisas que Deus estabeleceu para a sua proteção, para a sua saúde. Se essa é a sua condição, peça a Deus que te batize com arrependimento. Talvez o que está te afastando de um lugar de intimidade seja motivações equivocadas. Qual é a razão que você quer ter intimidade com Deus? Por que é que você busca Deus? Se você identifica motivações equivocadas no seu coração, peça ao Espírito Santo de Deus que ajuste as suas emoções e as suas motivações nessa noite. Peça a Ele que te conecte com o coração dEle, para que você suporte ouvir do Senhor coisas que talvez você não queira ouvir, mas que vai gerar intimidade com Ele, mas que vai abrir espaço para que Ele possa compartilhar o coração dEle com você. Talvez o que esteja te impedindo de ter intimidade com Deus seja as feridas da sua alma. Talvez a sua dificuldade de se relacionar com Deus, talvez você não acredita que Deus te ouve. Talvez você tenha vergonha de começar a falar porque você tem a impressão de que você está falando sozinha. Talvez você não tenha tido um bom relacionamento com seu pai aqui na terra e por isso você não desenvolveu um bom relacionamento com Deus. Talvez você não aprendeu a olhar nos olhos do seu pai, a receber um abraço, a sentar no colo, a recostar sua cabeça no ombro do seu pai, a deitar no colo dele e contar para ele das suas dores. Se essa é a sua condição, eu queria dizer para você que nós temos um pai. Nós temos um pai que está bem atento às nossas dores, às nossas necessidades e que tem prazer de te colocar no colo. E que tem prazer de oferecer o ombro dele para que você experimente de descanso,
Você não precisa buscar isso no mundo, você não precisa buscar isso em relacionamentos errados. Queridos, existem pessoas buscando intimidade. Intimidade, presta atenção nisso, intimidade é essencial para o ser humano, porque Deus nos criou para um relacionamento íntimo. Você não vai conseguir viver sem isso, mas talvez você esteja buscando intimidade no lugar errado. Talvez você esteja se entregando para relacionamentos sexuais, porque é o ápice da intimidade. Talvez assim você se sinta acolhida, acolhido, desejado, desejada, olhado, olhada. E talvez essa seja a maior intimidade que você experimentou até aqui, mas eu queria te dizer que essa intimidade fora dos padrões estabelecidos por Deus, ela só tem o poder de deixar marcas na sua vida. E Deus quer remover essas marcas nessa noite. Deus quer te chamar para um lugar de intimidade, onde tem proteção, segurança, onde tem palavras de vida sendo liberadas sobre a sua vida. Eu quero convidar você nessa hora a se colocar de pé no seu lugar. Se coloca de pé aí no seu lugar. Começa a entregar o seu coração para Deus, identificado com essa palavra. Aquilo que o Espírito Santo falou com você nessa noite, aquilo que Ele comunicou ao teu coração. Se você tem tido dificuldade de permanecer vinculado à videira, se você tem tido dificuldade, eu queria que você começasse a pensar agora na casa que você mora. Começa a pensar nas pessoas que frequentam a sua casa. Começa a pensar se, pelo fato de você viver na mesma casa que essas pessoas vivem, se isso te dá a oportunidade de ter intimidade com essas pessoas. Porque às vezes a gente está no mesmo ambiente, mas nós não compartilhamos da vida. Às vezes nós estamos no mesmo ambiente, mas nós estamos distantes. Distantes espiritualmente, distantes emocionalmente. E é exatamente isso que pode estar acontecendo com você. Eu queria te dizer que o Espírito Santo, ele mora dentro de você. Mas talvez o fato dele morar dentro de você não significa que você compartilha da vida dele. Talvez ele esteja aí dentro de você, mas talvez as águas estejam paradas, porque você talvez esteja com uma dificuldade de crer que ele está nesse lugar. Talvez você tenha dificuldade de crer que ele habita dentro de você. E eu queria que você começasse a orar no seu lugar agora, pedindo ao Espírito Santo que Ele comece a se mover no seu interior, para que você sinta a presença dEle dentro de você. Peça ao Espírito Santo que comece a percorrer lugares da sua alma, da sua mente. A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele atinge lugares profundos dentro de nós. Lugares que mãos humanas não conseguem tocar, lugares que palavras humanas não conseguem acessar, lugares que ninguém consegue ver, mas o Espírito Santo de Deus conhece. Deixa ele se movimentar dentro de você. Peça a ele agora aí no seu lugar, para que ele te presenteie nessa noite com experiência profunda. Peça ao Espírito Santo que te deixe provar dele, sinta o gosto. Diz para o Espírito Santo: eu quero sentir o gosto. Eu quero sentir o gosto do Senhor. Eu quero sentir seu cheiro. Eu quero tocar no Senhor. Peça ao Espírito Santo que comece a ativar os seus sentidos espirituais: tato, paladar, olfato, audição, visão, para que você possa ver, sentir, tocar, sentir o sabor da presença do Espírito. Ei, xaracantarababacheira cantaramanaias. Ei, rararababacheira cantarabalaias. Ei, xarararababacheira cantarababacheira lararabala cantaralacheira laralas. Rarababacheira cantaralalarabala la cantaracheira lavas. Ei, rararabala cantaralacheira laralas. Harababacheira cantaracheira lararabala babacheira lacheira cantarababachúria la cantaras.
Ei, rararabababashuri, alarababas. Ei, Espírito Santo de Deus, começa a distribuir dons nessa noite, começa a nos ativar. Começa a ativar dons espirituais. Senhor, nós queremos receber a ativação do Senhor nessa noite. Senhor, nós queremos intimidade com o Senhor. Nós clamamos, Espírito Santo de Deus, nos leva num lugar de intimidade. Ah, Senhor, coloca da sua alegria dentro de nós. Coloca fé no nosso coração. Senhor, nos batiza com mansidão, com domínio próprio, com longanimidade, com benignidade, com fé, com esperança. Senhor, em nome de Jesus, nos arranca de um lugar, de uma vida carnal. Senhor, nós queremos repreender nessa hora toda obra da carne na nossa vida. E pedimos ao Senhor, Espírito Santo de Deus, nos batiza nessa noite. Nos batiza nessa noite com fogo. Nos batiza com poder. Senhor, derrama sobre nós a autoridade vinda do alto. Em nome de Jesus. Tira de nós todo espírito de medo, todo espírito de intimidação. Senhor, todo espírito de culpa, toda vergonha. Senhor, em nome de Jesus. Ah, Jesus, nos faça livres na sua presença. Queridos, começa a se mover na presença do Senhor. Se Ele está te chamando nessa hora para correr, começa a correr na intensidade e na velocidade que Ele está te movendo. Se Ele está te chamando para dançar, começa a dançar uma dança de intimidade. Se Ele está te chamando para se alegrar na presença dEle, começa a se alegrar na presença dEle. Se Ele está te pedindo para abraçar alguém, querido, sai do seu lugar e abraça essa pessoa. Querido, se mova em liberdade no Espírito Santo de Deus. Eita, Senhor, nós queremos te louvar, Espírito Santo de Deus. Nós queremos experimentar da liberdade que nós só podemos encontrar no Senhor. Nós clamamos por intimidade. Nós queremos ver a manifestação do Senhor dentro do nosso quarto. Nós queremos ouvir a Tua voz. Senhor, nos ajuda a ouvir a Tua voz, nos convidando, Senhor, para vigílias, para momentos de oração, de intercessão, para desfrutarmos de banquetes espirituais. Ah, Jesus nos apresenta mesas fartas da Tua presença. E que isso seja suficiente para nos saciar. Senhor, que a gente possa parar de correr atrás do vento. Senhor, que a gente compreenda, que a gente possa compreender aquilo que de fato tem valor. Ah, Jesus, nos leva nesse lugar. Nos leva nesse lugar nessa noite. Em nome de Jesus, queridos, não perca a oportunidade de se mover no Espírito. Se você está sentindo vontade de se ajoelhar, se ajoelhe. Se você precisa ficar de pé, fique de pé. Se você precisa deitar, você se deita, seja livre. Deixa o Espírito Santo de Deus te conduzir. Esquece quem está do seu lado. Se move nele, começa a encher este lugar. Começa a deixar esse lugar ser cheio, começa a transbordar das experiências que você tem com Deus, com o Espírito Santo de Deus. E começa a derramar isso. Começa a derramar isso nesse lugar. Começa a declarar palavras de vida. Em nome de Jesus. Mergulhar no Teu rio, Deus. Nós queremos mergulhar no Teu rio. Nós queremos mergulhar no Teu rio. Ah, Senhor,
Nós queremos declarar que é chegado o tempo, Senhor, é findado o tempo, onde nós nos contentamos com migalhas, onde nós tomamos pouco de água. Nós queremos mergulhar, nós queremos mergulhar nos teus rios. Nós não queremos águas no tornozelo, nós não queremos águas no joelho, nós não queremos águas na cintura, nós não queremos água nos ombros. Nós queremos mergulhar nos teus rios, nós queremos mergulhar no teu rio. Nos leva, Senhor, a mergulhar nos teus rios, em nome de Jesus.
batiza com intimidade, Senhor. Intimidade. Intimidade, Jesus. Intimidade, Espírito Santo de Deus. Intimidade, Espírito Santo de Deus. Nós pedimos que o Senhor comece a ativar agora o nosso timo espiritual, para que a gente expulse do nosso corpo tudo aquilo que é morte, tudo aquilo que impede o rio de vida do Senhor de fluir dentro de nós. Senhor, nos ajuda a produzir, nos ajuda a amadurecer e a liberar. Deus, em nome de Jesus, aquilo que nós precisamos liberar para combater tudo aquilo que nos afasta do Senhor, em nome de Jesus. Jesus, nós profetizamos e clamamos intimidade com o Senhor. Intimidade com o Senhor. Intimidade. Senhor, nós queremos sentir o Teu abraço. Nós queremos ser acolhidos pela Tua graça. Nós queremos experimentar das Tuas virtudes. Nós queremos tocar do Senhor e extrair do Senhor virtude. Senhor, nos faça tocar com fé. Em nome de Jesus. Senhor, que nós nunca mais sejamos os mesmos. Marca a nossa vida nessa noite. Marca a nossa vida nessa noite. Marca a nossa vida nessa noite com a Tua presença. Senhor, nós não precisamos nos lembrar dessa palavra. Nós precisamos nos lembrar do Teu toque purificador. Nós precisamos nos lembrar do Teu toque refinador. Nós precisamos nos lembrar do Teu toque restaurador, curativo, libertador. Nos toca, Espírito Santo. Nos perdoa por muitas das vezes não reconhecermos a Tua presença dentro de nós. Nos perdoa por nos ignorar o fato de que o Senhor mora aqui. Deus, nos perdoa, porque tantas vezes nós não recorremos ao Senhor. Nos perdoa, Deus, em nome de Jesus. Nós queremos Te pedir, nos ajuda. Nós clamamos ao Senhor. Nos ajuda a ter intimidade contigo. Tira todos os tampões dos nossos ouvidos para que nós possamos ouvir a Tua voz. Senhor, nós não queremos confundir a Tua voz. Nós não queremos ir até nenhum sacerdote para dizer: tem alguém me chamando, achando que são outras pessoas que estão nos chamando, como aconteceu com Samuel. Senhor, nós queremos ouvir a Tua voz e dizer: eis-nos aqui. Pai, a Tua palavra diz que as Suas ovelhas conhecem a Tua voz. Jesus, nos familiariza com a Tua voz. Por favor, nós queremos conhecer, nós queremos reconhecer a Tua voz. Nos ajuda, Senhor, a identificar a Tua voz e sermos conduzidos por ela, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nos conecta com o tempo do Senhor nessa noite. Jesus, começa a trazer à nossa memória situações da nossa vida onde nós estamos inconformados, querendo que aconteça logo. Nos ajude a compreender que é tempo do Senhor. Nos ajude a compreender. Nos tira do tempo cronológico e nos faça andar no tempo do Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Intimidade. Intimidade. Nós clamamos por intimidade. Nós queremos participar. Nós queremos participar das reuniões do Senhor. Nós queremos participar das reuniões do Senhor, onde o Senhor compartilha os segredos do seu coração para os íntimos, para os mais próximos. Senhor, nos convida para esse lugar. Nos convida para esse lugar. Intimidade. Intimidade. Senhor, nós entregamos esse lugar aqui nas Tuas mãos. Nós queremos glorificar por essa igreja
que tem nos alimentado com palavras legítimas, com palavras verdadeiras. E nós queremos nessa hora pedir ao Senhor que arranque do nosso meio, Senhor, todo espírito de mentira, todo espírito enganador, toda falsa profecia. Senhor, em nome de Jesus, arranca do nosso meio toda necessidade de aparecer, toda vontade, Senhor, de querer chamar a atenção. Senhor, arranca de nós toda carência, toda dependência emocional. Arranca de nós, Senhor, em nome de Jesus, as doenças da nossa alma que não nos deixam de servir da forma que nós precisamos. Senhor, coloca temor no nosso coração. Coloca temor no nosso coração. Intimidade, intimidade. Nós clamamos intimidade, intimidade, intimidade. Se manifesta, Deus, se manifesta nesse lugar. Todos os dias que nós estivermos aqui, porque não há razão de sairmos da nossa casa se a Tua presença não estiver aqui. Não há razão de estarmos aqui se o Senhor não se manifestar nesse lugar. Ah, Senhor, nós queremos viver momentos nesse lugar onde a Sua glória não vai nos permitir permanecer de pé, onde nós iremos nos render quebrantados, experimentando do manifestar da Tua glória. Ah, Jesus, nos faça conhecidos como uma igreja que tem intimidade com o Senhor, uma igreja que ouve a Sua voz, que teme o Senhor acima de qualquer nome. Ah, Senhor, nós queremos declarar a soberania do Senhor sobre este lugar, sobre este altar, sobre essa casa, sobre a nossa vida, sobre nossas casas, sobre nossas famílias. Nós profetizamos intimidade, intimidade, intimidade.